pregando, ensinando, instruindo a igreja do Senhor na cidade de Corinto. Então Paulo, ele empenha a sua terceira viagem missionária, e quando ele está na cidade de Éfeso, ele pega e escreve essa carta endereçada à igreja de Corinto. E essa carta, ela tem um teor extremamente pastoral, porque todos nós sabemos que a igreja de Corinto, ela é uma igreja que enfrentou muitas dificuldades. A igreja de Corinto enfrentou imoralidade, enfrentou idolatrias, enfrentou o ego excessivo de muitos líderes. A igreja de Corinto estava de alguma maneira destoando em relação até mesmo à própria ceia. E quando nós chegamos no capítulo de número 11, onde nós lemos, Paulo, ele faz questão de lembrar à igreja qual é o real motivo de nós nos reunirmos, qual é o real motivo de nós nos ajuntarmos como igreja e celebrarmos a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, ela tem por 3 princípios na sua liturgia. Primeiro é o memorial, lembrar. O segundo é demonstrar a comunhão entre os irmãos. E o terceiro é gerar em nós, ou manter em nós, a esperança de que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja. E quando nós dizemos que é por memorial, não é num sentido saudosista, simplesmente vamos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Não, a ideia de memorial é lembrar literalmente quem éramos nós, antes mesmo de sermos alcançados por essa graça tão gloriosa que Cristo Jesus derramou por nós. Paulo, ele faz questão de lembrar em todas as suas cartas, e principalmente aos Romanos, lembrando que Deus nos amou antes mesmo de nós o amarmos, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores, nós estávamos destituídos da glória do Senhor, incapazes de alguma maneira, por nossa própria força, chegarmos ao bem comum em Cristo Jesus. Mas Deus, por seu muito amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, Ele derrama sobre nós a salvação, e por isso que nessa noite nós estamos aqui reunidos como igreja, para lembrarmos da morte e do derramamento de sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi com ouro, não foi com prata, não foram com coisas corruptíveis que o Senhor Jesus nos resgatou, mas Ele nos resgatou com o seu sangue purificado, o seu sangue puro, o sangue carmesim, derramado por mim e por você. Jesus Cristo pagou um alto preço, e é isso que tem que vir à nossa memória nessa noite. Disse Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Nós estamos aqui nessa noite não porque somos bons, não porque fazemos boas obras, não porque queremos alcançar alguma coisa, não. Nós estamos aqui porque Cristo Jesus já fez todas essas coisas por nós, e nós estamos relembrando em nosso coração o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia, a ceia, ela também tem por princípio de lembrar o presente, de trazer a ideia de que nós, como igreja santa, lavada, redimida de todo o pecado, temos que andar em comunhão, vivermos inteiramente unidos, em unidade, sem dissensões, sem avarezas, sem miséria, sem fofocas. Nós temos que andar em um único pensamento, e esse pensamento é de caminharmos até aquele grande e glorioso dia. Queridos, a ceia do Senhor, ela traz a nossa memória, ela traz a nossa consciência de que Cristo Jesus pagou esse alto preço para que nós possamos ter uma vida plena e sossegada nessa vida. Sim, porém, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos descasos, mesmo em meio às vitupérias dessa vida, nós devemos de descansar o nosso coração, porque o Senhor Jesus tem cuidado de nós.
Ele tem andado no meio do seu povo, Ele tem sondado a cada coração, Ele tem olhado para cada um de nós e tem suprido todas as nossas necessidades. E é por isso que nós, quando nós nos ajuntamos nessa casa, já não é mais simplesmente um ambiente material, um ambiente terreno. Agora nós estamos em um pátio celestial, aonde a presença do Senhor é manifestada no nosso meio. Nós entendemos a palavra do Senhor, nós de alguma maneira levantamos as nossas mãos glorificando, exaltando, bendizendo o nome dEle, porque nós estamos em unidade, nós estamos unidos num só propósito, nós estamos unidos em um único pensamento, e pensamento esse é de glorificar e exaltar o nome do nosso Salvador. E a ceia do Senhor também nos lembra de que há uma esperança para nós, que as vitupérias dessa vida, como disse Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação não são para se comparar com o peso de glória em que o Senhor há de derramar sobre a sua igreja. As tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada ainda para a sua igreja. Nós estamos aqui com a esperança, porque o texto diz: até que Ele venha. Nós nos reunimos, lembramos, nos unimos a cada dia, e eu tenho presenciado isso na igreja presbiteriana desde quando eu cheguei. Eu tenho visto os irmãos a cada dia andando lado a lado, e isso tem cativado a minha alma, tem me colocado com um fervor dentro de mim, de fazer algo a mais para o reino de Deus, porque a igreja do Senhor, ela não foi chamada para ficar estática, ela não foi chamada simplesmente para fazer ritos. A igreja do Senhor, ela foi chamada porque ela é viva, e se ela é viva, ela continua andando como forasteiros e peregrinos nessa terra, fazendo as obras do Senhor, sim, mas com a esperança de que em breve, esse Cristo que foi assunto ao céu, também voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar um povo zeloso e de boas obras, voltará para buscar um povo que não olha para o próprio umbigo, que não tem um umbigo colado a essa terra, mas voltará para buscar uma igreja que tem a sua mente focada no céu, uma igreja que anda com os pés firmes nessa terra sim, mas com o coração ligado no trono da graça. Porque independente de qualquer coisa, o mundo pode zombar, pode falar que não, mas nós participaremos desse momento seleto, desse culto em adoração ao Senhor, participaremos da ceia do Senhor, até que Ele venha, porque o dia que Ele vier para buscar a sua igreja, eu e você seremos transformados, sairemos desse plano terreno, e receberemos de Deus o nosso corpo glorificado, receberemos os galardões do nosso trabalho nessa terra, receberemos o maior presente de todos, que é ver o nosso Senhor face a face, de contemplarmos a sua formosura, e assim como Ele é, nós o veremos, contemplaremos e viveremos com Ele por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, até que Ele venha, nós continuaremos a participar da comunhão, lembraremos que o sacrifício de Cristo Jesus não foi em vão, porque muito além do sacrifício material, Jesus Cristo tomou sobre si toda a ira de Deus, pagando o verdadeiro preço, o preço que eu e você não poderíamos pagar, porque o salmista diz, porque nenhum homem poderia dar o pagamento pela vida do irmão, porque a redenção de uma alma é caríssima, e os nossos recursos se esgotariam antes, mas Jesus Cristo, por vontade própria, por amor de nós, entregou o seu corpo ao flagelo, entregou a sua vida para resgatar-nos da escuridão, e hoje Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele que nos ligou novamente a Ele, pela sua própria vontade. Foi Ele que nos deu o privilégio de estarmos aqui em unidade. Nós temos motivos mais do que suficiente
para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Salvador. Talvez em nosso coração as dificuldades dessa vida pode de alguma maneira querer tirar, ofuscar essa verdade. Mas queridos, nada, absolutamente nada pode se comparar ao amor derramado pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Essa noite é noite de nós jubilarmos, sim, pelo aniversário da igreja, mas muito mais pelo sacrifício feito por Cristo Jesus, muito mais pelo sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, porque era impossível, volto a frisar, era impossível eu e você conseguirmos pagar a dívida que tínhamos com Deus, mas Jesus Cristo, o homem imaculado, o homem perfeito, veio e fez isso por nós. Por isso estamos alegres, estamos felizes, estamos jubilosos e continuaremos caminhando peregrinos nessa terra, olhando sim, conquistando, desejando, mas sem firmeza. Estamos, mas é por um pouquinho de tempo, porque o que há de vir, virá e não tardará. O mundo tenta ofuscar essa verdade, meus irmãos. O mundo tenta ofuscar essa verdade de que Cristo Jesus está às portas. Olha para os tempos, analise o que está acontecendo no mundo, analise as mensagens dos nossos pastores, dos presbíteros que estão sendo pregadas. Todas elas estão sendo focadas para a santificação, estão sendo focadas para uma comunhão plena com Deus, porque este mundo, ele tenta ludibriar e maquiar, mostrando que aqui é melhor, mas não, aqui não é melhor de maneira nenhuma. O que Deus tem preparado para a sua igreja é absolutamente maior e melhor do que estarmos aqui por esse tempo. Jesus Cristo, ele disse: eu vou vos preparar lugar, mas eu também voltarei para levar vocês juntamente comigo, porque lá é muito melhor. Mas enquanto isso não acontece, chore suas mazelas aqui, passa pelas dificuldades aqui, mas não desanime, não regresse, não vacile, mas aproveite as oportunidades, porque você foi escolhido por Deus. Deus te escolheu, Deus te predestinou, Deus te amou primeiro, e por isso Ele te resgatou. Foi por isso que Ele te amou e te colocou aqui nessa noite. Queridos, é noite de júbilo, é noite de alegria, e é noite de refletirmos como nós estamos transparecendo essa tão preciosa salvação ao mundo. Como que os homens estão olhando para nós e estão vendo a nossa face? Será que estão vendo a nossa face natural? Ou estão vendo a glória de Deus refletida através da nossa vida? Porque, querendo ou não, a ceia do Senhor é uma pregação silenciosa. É uma pregação que ao mesmo tempo não tem som, ela grita ensurdecedoramente. Ela faz nos lembrarmos que sim, fomos resgatados, mas não simplesmente para sermos como um. Nós fomos chamados para sermos diferentes a um mundo onde há tantos normais. A igreja é chamada pelo mundo de louca, não simplesmente porque nós servimos algo que não entendemos. Não, nós servimos algo que entendemos e cremos, ao ponto de que, se preciso for, nós entregaremos a nossa vida para não negarmos essa fé, para nós não regredirmos da onde nós fomos tirados. E o mundo tem que olhar em nós e não ver a nossa face natural, mas ver, como Paulo diz, que nós, como espelho, refletimos a glória de Deus. O mundo olha para nós e sente o desejo de entender aquilo que nós compreendemos e fazemos aqui nessa noite. Esse momento de comunhão, de devoção, é para a glória e louvor do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Que esse momento venha servir de reflexão, de que como nós estamos andando,
Que esse momento venha a servir de reflexão pelo preço pago por Cristo Jesus. Que esse momento venha nos fazer refletir como nós estamos caminhando como igreja, o que devemos de melhorar, o que devemos de plantear, o que devemos de granjear para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto o pastor Alessandro junto com o conselho fazendo exatamente o que as Escrituras nos ensinam, e isso dá um ânimo, irmão, vocês não têm noção. Isso é glorioso, isso é prazeroso, dá vontade de correr e correr com cavalos, pastor, porque a Bíblia fala assim: se você já está cansando andando com homens, o que você vai fazer então quando tiver que correr contra cavalos? Porque Jesus tem pressa, acredite, Jesus tem pressa, e o reino de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Há muitas pessoas precisando ouvir a palavra de salvação que sai da tua boca, que sai do teu testemunho, e esse momento é para nós refletirmos qual é o testemunho que estamos dando para lá de fora. Em comunhão, eu acredito que a cidade de Monte Alto está olhando para a igreja presbiteriana e está falando assim: ali há um povo santo, um povo que foi remido, um povo zeloso, um povo de boas obras, que cumpre e ama a palavra do Senhor. E que essa palavra nessa noite venha nos gerar cada vez mais a esperança de andarmos nessa terra, mas com o nosso coração na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque breve, muito em breve, Ele voltará para nos buscar, e nós, jubilosos, subiremos às alturas juntamente com o Pai Todo-Poderoso. Mas enquanto isso não acontece, até que Ele venha, nós estaremos lembrando, regozijando e cultuando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço de todo o meu coração